A época da monarquia absoluta na Rússia durou mais de 1000 anos, até 1917, quando os bolcheviques aboliram todas as classes da nobreza. Muitos membros da nobreza russa, depois da Revolução, fugiram da Rússia e tiveram um papel significativo nas comunidades russas imigradas que se estabeleceram na Europa, na América do Norte e na América do Sul. Cada czar, cada imperador russo deixava para seu herdeiro o país cada vez mais amplo e potente, com novos territórios, novas conquistas e avanços militares, econômicos e políticos. Quem ajudava os czares na realização dessas tarefas? O Deus? Com certeza. Mas além do Deus, ao lado de cada czar, sempre havia os representantes das famílias famosas e nobres, a aristocracia russa. Sobre uma dessas famílias vamos falar hoje. Estamos à frente do Palácio dos Condes Stroganov. É um dos prédios mais antigos e mais lindos de São Petersburgo, construído no estilo barroco. Para se dedicar ao projeto de construção do palácio, o arquiteto até foi obrigado a interromper os seus trabalhos na construção do Palácio Imperial. Por que a dinastia Stroganov foi tão importante? Da onde vêm as suas riquezas imensas? Quais foram as suas origens? Vamos tentar achar as respostas no nosso filme. Sejam bem-vindos na Viagem do Tempo com Catarina e Kirill. Essa dinastia, durante 4 séculos, foi uma das mais poderosas no Império Russo. Graças aos Stroganov, o nosso país ampliou os seus territórios, anexou Sibéria, aumentou sua potência nacional e importância internacional. Os Stroganov eternizaram o seu nome pela fundação das cidades. Foram proprietários de vários palácios que agora são museus públicos. Eram heróis das guerras, mecenas, presidentes e diretores das academias de artes e da biblioteca pública. Os Stroganov foram amigos e companheiros de arma dos monarcas russos. Jogavam as cartas com Catarina II a Grande. Emprestaram dinheiro para Isabela Festeira da Rússia. A família Stroganov provém dos camponeses ricos da região chamada Pamoria. Fica no norte da Rússia, ao lado do Mar Branco. O progenitor da família, o camponês e comerciante Spiridon, estabeleceu-se na cidade chamada Solvychegodsk no século XV. O seu filho, Aniquei, abriu uma salina em 1515, que mais tarde tornou-se uma grande indústria. Sal, naquela época, era equivalente do petróleo de hoje. Dava riqueza, dinheiro e poder. Sal foi usada para preservar a comida, como antisséptico na medicina,
para a elaboração do couro, etc, etc. Para desenvolver a indústria do sal, o czar Ivan o Terrível deu para a família Stroganov vastas terras na região de Perm. Nas suas terras, os Stroganov, além da indústria de sal, desenvolviam pesca, caça, pesquisa dos minerais, construíram novas cidades e fortificações da defesa. Tiveram até o seu próprio Druzhina, a palavra russa que significa esquadrão militar dos soldados treinados. Suprimiam revoltas locais e participaram na anexão à Rússia dos Urais e da Sibéria. Financiaram a campanha de anexão da Sibéria, realizada pelo famoso líder cosaco Ermak. Em 1558, a família mercantil Stroganov recebeu sua primeira patente para colonizar a região abundante ao longo do rio Kama. Em 1574, terras nos Montes Urais, ao longo dos rios Turá e Tobol. A família recebeu ainda uma permissão para construir fortes ao longo dos rios Ob e Irtysh, na Sibéria. Durante os tempos de turbulência, no início do século XVII, os Stroganov financiaram o czar Vassili Shuisky para que o país não fosse invadido pelos poloneses. Por isso receberam o título da gente nobre. Logo depois, a família ajudou o jovem Mikhail Romanov a assumir o trono e começar uma nova dinastia dos czares na Rússia. No final do século XVII, Grigori Stroganov juntou as terras da família espalhadas por toda a Rússia. Participou na Guerra de Norte como czar Pedro I da Rússia, ajudando o imperador russo a abrir as fronteiras e conquistar a costa do Mar Báltico. A esposa do Grigori, chamada Maria, foi a primeira dama de honra da corte russa. Antes, na Rússia, não existia esse cargo para as mulheres. Os filhos de Grigori receberam o título dos barões Stroganov. Dois filhos de Grigori Stroganov, Alexandre e Nikolai, moraram em Moscou, e o terceiro, barão Sergei Stroganov, morava em São Petersburgo. Ele começou a construção do palácio na avenida principal da cidade, a Avenida Nevsky. O arquiteto do palácio foi o famoso Rastrelli, quem naquela época estava ocupado na construção do Palácio de Inverno para os czares russos. Mas a família de Barão Stroganov já era tão rica e poderosa que o arquiteto parou seu trabalho na decoração do Palácio de Inverno e começou a trabalhar na decoração do Palácio de Stroganov. A czarina Isabel não ficou chateada. Ela não tinha dinheiro para acabar os trabalhos no palácio dela e teve que pedir ajuda financeira ao barão Stroganov. A fachada do Palácio Stroganov até agora está decorada com o brasão da família, que representa a coroa de barão, duas zepelinas,
o animal famoso da Sibéria, animal de pele, flechas e cabeça de urso. O mais famoso representante da família era Alexandre Stroganov, o primeiro conde da família. Ele ganhou esse título em 1798. Alexandre Stroganov foi amigo de Catarina a Grande da Rússia. Era amigo de Voltaire e conhecido de Diderot, presidente da Biblioteca Pública e diretor da Academia das Belas Artes. Era diretor da Comissão da Construção da Catedral de Kazan. A principal igreja ortodoxa de São Petersburgo. Por isso, o retrato dele até agora fica dentro da catedral. Alexandre continuava desenvolvendo as indústrias, construindo as igrejas. Era senador e estadista. Foi muito generoso e organizava os almoços no palácio dele. Como esse famoso conde está ligado à história do prato carne Stroganov. O conde era muito generoso e cada semana organizava no palácio dele os almoços muito chiques. Cada um podia vir sem convite. O importante era estar vestido de forma apropriada. Sempre havia muita comida e muita bebida, mas os cozinheiros nunca sabiam quanta comida preparar porque não sabiam o número final dos convidados. Então, um cozinheiro da origem francesa achou a solução. Cortou pedacinhos de carne em pequenas fatias, misturou carne com molho feito à base de cogumelos, creme de leite, farinha e vinho branco. E quando vinham muitos convidados, ele simplesmente botava água na feijão, ou seja, punha no prato mais molho do que o carne. Infelizmente agora a gente não lembra o nome desse cozinheiro, mas para sempre lembrou o nome do seu dono, Conde Stroganov. Esse nome está eternizado no nome do prato. O Alexandre Stroganov, o conde, infelizmente não teve sorte na vida privada. A primeira mulher dele, a condesa Anna Vorontsova, morreu 4 anos depois do casamento. Imediatamente após a morte da sua primeira esposa, ele se casou de novo com Princesa Ekaterina, que era 20 anos mais nova do que ele. Mas a felicidade conjugal não durou muito. A esposa jovem e bonita deixou seu marido por causa do amante 10 anos mais jovem do que ela, o famoso antepassado do compositor Rimsky-Korsakov. Fugiu com seu namorado para Moscou, onde os dois moravam. O filho de conde Alexandre Stroganov e da esposa infiel chamava-se Paulo Stroganov. O padrinho dele era o mesmo czar da Rússia, Paulo I. E o seu amigo da infância era outro czar, Alexandre I. Paulo
Paulo Stroganov era herói de muitas guerras, cavaleiro de várias ordens, participou nas guerras napoleônicas. Em 23 de fevereiro de 1814, na Batalha de Craon, na França, perdeu seu único filho, de 19 anos de idade. O filho foi morto no campo de batalha. Por 2 dias, o conde Paulo procurou o corpo de seu filho no campo. Após essa tragédia, o conde Paulo mergulhou em profunda melancolia e começou a perder o interesse pela vida. Após a morte do conde Paulo Stroganov, a sua esposa Sofia começou a morar na residência da família em Marino. A residência foi fundada por ela mesma. Sofia conseguiu criar lá quase um paraíso terrestre para seus camponeses. Lá funcionou uma administração camponesa e todas as decisões importantes foram tomadas através da votação popular. Sofia fundou uma academia de agricultura, onde os professores do mundo inteiro educavam os seus camponeses. Funcionou ali a fábrica do tijolo, argila e muita coisa muito útil. Após a Revolução Comunista de 1917, os descendentes da dinastia deixaram a Rússia. Os seus enormes bens foram estatizados pelo novo governo. A única descendente da família nasceu em 1942 em Paris. Chama-se Helena Ludendhausen. Morou muito tempo em Estados Unidos, no Brasil, estudou na Suíça, fala 5 línguas, mas ela mesma se considera russa de origem e russa de alma. Toda a vida dela, Helena trabalhou na casa de moda de Yves Saint Laurent. Foi a principal assistente do famoso mestre do mundo de moda. Ela não tem filhos, mas procura eternizar a memória dos seus grandes antepassados. Pela primeira vez, Helena Stroganova visitou São Petersburgo em 1985, ainda no período comunista. Não gostou da Rússia naquela primeira visita, mas ao voltar para a casa dela na França, ela decidiu fazer algo para a sua pátria original e para a terra dos seus raízes. Em 1992, Helena criou a Fundação Stroganov. O objetivo foi a restauração do Palácio do Stroganov em São Petersburgo. A mesma Helena recebeu do governo russo a permissão de morar num dos apartamentos do palácio, no 3º andar, onde antigamente ficavam os apartamentos dos seus criados. Organizou as viagens de mais de 400 pessoas ricas, incluindo o príncipe Michael de Kent, neto do rei Jorge V. O dinheiro ganhado foi usado não apenas para a restauração do Palácio do Stroganov, mas também para a manutenção do Hermitage, do Palácio de Paulo em Pavlovsk e do Palácio da Catarina, na Vila dos Czares.
A dinastia dos Stroganov está viva ainda e o nome deles está para sempre eternizado na história da Rússia. А сколько языков вы знаете? Хорошо. 3 очень хорошо. Английский, французский, португальский. Русский немножко меньше. Испанский, как русский, и итальянский немножко меньше знаю. Ну, могу говорить в эти 6 языков. Теперь я имею русский паспорт, я очень рада, потому что я все-таки русский человек. У меня мозги какие-то русские. Я могу быть очень веселый, я веселый человек, но я могу быть на полу. Огромные такие депрессии, которые я имею, это очень по-русски. Все для меня очень сильно. Я умею больше жить с проблемами, чем когда нету проблемы. Почти скучаю. Когда надо бороться для чего-то, я какая-то жива. Елена Андреевна, вот если бы эта земля снова была вашей, Строгановской, Да, что бы вы на ней в первую очередь построили? церковь. Всегда. Потом школа. Это было 2 вещи, которые для Строгановской было очень важно. Бог и образование. Вы знаете, я не могу жить хорошо одна, если кругом меня люди плохо живут. Это для меня невозможно.